Muito bom dia, pessoal. Mais um dia de nosso propósito para a glória de Deus. Estamos no dia 30 do nosso propósito. E hoje falaremos um pouquinho sobre formado para servir a Deus. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Jó, capítulo 10, versículo 8. O povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Isaías 43, versículo 21. Você foi formado para servir a Deus. Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam e alguns voam. Cada um tem um papel especial a desempenhar conforme foi moldado por Deus. O mesmo ocorre com os humanos. Cada um de nós foi concebido ou formado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam: para que propósito? Como será usado? A função pretendida sempre determina o formato do prédio. Antes de Deus criar você, Ele decidiu que papel queria que você desempenhasse no mundo e o moldou com as características essenciais ao cumprimento dessas tarefas. Você tem essa constituição porque foi formado para exercer um ministério específico. A Bíblia diz: somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. A palavra poema vem do termo grego que também é traduzido por criação. Manufatura. Você é uma obra de arte feita manualmente por Deus. Não é produto de linha de montagem, em série, feito sem nenhum cuidado especial. Você é uma obra-prima, original, exclusiva e criada sob medida. Deus propositadamente o formou para que você lhe servisse de um modo que tornasse seu ministério singular. Ele cuidadosamente misturou o coquetel de DNA que o criou. Davi louva ao Senhor porque essa magnífica personalização, tu fizeste tudo com delicadeza, as partes interiores de meu corpo e as unistes no ventre de minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Como disse Ethel Waters, Deus não cria sucata. O Senhor não apenas o moldou antes de seu nascimento, mas planejou cada dia de sua vida para favorecer o processo de formação. Davi continua: cada dia da minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia houvesse passado. Isso significa que nada em sua vida é insignificante. Deus usa tudo o que acontece visando moldá-lo para o ministério e torná-lo habilitado para a obra do Senhor. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiência de vida, a menos que pretendesse usá-los para a glória dele. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que você é maravilhosamente complexo. Você é uma combinação de múltiplos fatores. Para ajudar a lembrá-lo de 5 desses fatores, criei um acróstico simples. Forma. Neste capítulo e no próximo, conheceremos esses 5 fatores e em seguida explicarei como descobrir e usar sua forma. Como Deus lhe dá forma para o ministério. Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita com o que precisamos para realizá-la. Essa combinação sob medida de suas capacidades é a forma. A palavra forma, ela está discriminada da seguinte forma: formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser, áreas de experiência. Forma
esclarecendo sua formação espiritual. Deus dá a cada cristão dons espirituais para serem usados no ministério. São habilidades especiais, exclusivas dos que creem, concedidas por Deus para que o sirvamos. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Não podemos adquirir dons espirituais, nem mesmo merecê-los, por isso são chamados dons. Eles são a expressão da graça de Deus para conosco. Cristo generosamente repartiu seus dons conosco. Não é você quem escolhe os dons que gostaria de ter. É Deus quem os determina. Paulo explica: é o mesmo e único Espírito Santo quem distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. Deus aprecia a diversidade e deseja que sejamos especiais. Desse modo, não há dom que seja concedido a todos. E ninguém recebe todos os dons. Se você possuísse todos os dons, não teria necessidade de mais ninguém. E isso destruiria um dos propósitos de Deus: ensinar-nos a amar uns aos outros e a depender uns dos outros. Seus dons espirituais não foram concedidos para seu benefício, mas para benefício de outros, exatamente como outros cristãos receberam dons para beneficiar você. A Bíblia diz: um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos toda a igreja. Deus planejou dessa forma para que necessitássemos uns dos outros. Quando usamos nossos dons em conjunto, todos são beneficiados. Se os outros não usarem os dons, você será frustrado. Se você não usar seus dons, eles serão frustrados. Por isso, foi-nos dada a ordem para descobrir e desenvolver os dons espirituais. Você já parou para descobrir seus dons espirituais? De nada vale um dom não descoberto. Toda vez que esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na igreja. 2 problemas comuns são a inveja de dom e a projeção de dom. O primeiro ocorre quando comparamos nossos dons com os dos outros cristãos e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu, tornando-nos ressentidos e ciumentos do modo em que Deus usa os outros. O segundo ocorre quando esperamos que alguém mais tenha nossos dons, faça o que fomos chamados para fazer e se sinta tão entusiasmado quanto nós a respeito desse dom. A Bíblia diz: há diferentes tipos de serviço na igreja, mas é ao mesmo Senhor que estamos servindo. Os dons espirituais são às vezes exageradamente enfatizados, contribuindo para a negligência de outros fatores que Deus utiliza a fim de nos preparar para o serviço. Os dons espirituais revelam uma chave que nos permite descobrir a vontade de Deus para nosso ministério, mas eles, em particular, não formam o quadro completo. Deus também formou você de 4 outras maneiras. Forma: atentando para as opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. O coração representa a fonte de todos os estímulos, o que você gosta de fazer e o que mais lhe interessa. Ainda hoje, usamos a palavra nesse sentido quando dizemos: eu te amo de todo o meu coração. A Bíblia diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Seu coração revela o você verdadeiro, o que você verdadeiramente é, não o que os outros pensam que você é, ou o que as circunstâncias o forçam a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir como se sente e agir da forma que age. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco único. Assim como temos impressões digitais e padrões de íris e de voz singulares, cada coração bate de maneira diferente. Impressiona saber que, apesar dos bilhões de pessoas que já viveram, ninguém jamais teve um batimento cardíaco exatamente igual ao seu.
Do mesmo modo, Deus concedeu a cada um de nós um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Instintivamente, importamos-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. São pistas sobre onde deveríamos estar servindo. Outra palavra para coração é paixão. Existem certos assuntos que despertam nossa paixão, enquanto outros nos são indiferentes. Algumas experiências nos entusiasmam e prendem a atenção, enquanto outras nos desanimam ou entediam profundamente. Elas revelam a natureza do nosso coração. Enquanto você crescia, deve ter descoberto que se interessava intensamente por alguns assuntos que não despertavam o menor interesse em sua família. De onde vieram esses interesses? Vieram de Deus. Ele tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos. Seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão de sua capacitação para o serviço. Não ignore seus interesses. Tente descobrir como podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. A Bíblia nos manda continuamente servir a Deus, de todo o coração. Ele quer que você o sirva apaixonadamente, não por obrigação. As pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam ou que não lhes despertam paixão. Deus quer que você use os interesses naturais para servir a Ele e aos outros. Atentar para os impulsos internos pode indicar o ministério que Deus pretende que você desenvolva. Como você sabe quando está servindo a Deus de coração? O primeiro sinal revelador é o entusiasmo. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você o faz com prazer. Não precisa de recompensas, aplausos ou pagamento, porque ama servir dessa forma. O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente desestimulado. A segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bom nisso. A paixão leva à perfeição. Se você não dá importância a uma tarefa, é improvável que se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão, não por lucro ou obrigação. Todos já ouvimos dizer: arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro. Um dia vou deixá-lo para fazer o que gosto. Isso é um grande erro. Não desperdice a vida num trabalho que não combine com o que há em seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas. Aquilo que é significativo é muito mais importante que o dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez afirmou: é melhor uma vida simples no temor do eterno que uma vida rica, cheia de pepinos e abacaxis. Não se conforme em apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No final das contas, ela não satisfaz. Você pode ter muito de que viver e ainda assim não ter para que viver. Em vez disso, almeje a vida melhor, servir a Deus de acordo com o que está no coração. Descubra o que você gosta de fazer, o que Deus lhe pôs no coração, e faça isso para a glória do Senhor. Mais um dia na presença de Deus, aprendendo mais um pouquinho da porção da sua palavra e vendo que Deus nos formou para servir a Ele. E cada um de nós temos uma qualificação especial. Nem os nossos batimentos cardíacos são iguais uns dos outros. Deus, Ele nos fez únicos, com o nosso propósito, com o nosso jeito. E vimos aqui que quando vai se construir um novo prédio, os arquitetos, eles perguntam primeiro: para que propósito?
Como será usado? A função pretendida sempre determina o formato do prédio. E antes de criar você, Deus decidiu que papel queria que você, que eu, desempenhássemos no mundo e moldou com as características essenciais ao cumprimento dessas tarefas. Então, toda vez que Deus ele nos dá uma missão, ele nos capacita com o que precisamos para realizá-las. Essa combinação sob medida de suas capacidades é a palavra forma, que quando a gente pega a palavra forma e vai... como seria a palavra? Vamos fracionar a palavra forma, digamos assim. Ela tem o quê? Formação especial. A letra O, opções do coração. A letra R, recursos pessoais. A letra M, modo de ser. E a letra A, áreas de experiência. Então, dons são a expressão da graça de Deus para conosco. De nada vale um dom não descoberto. Nossos dons, eles foram concedidos para nosso benefício, mas não para os nossos benefícios, na verdade, né? Perdão, gente. Mas eles foram nos dados para benefício dos outros. Exatamente como outras pessoas, outros cristãos receberam dons para nos beneficiar. Então, um dom é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos toda a igreja. Deus nos planejou de forma para que necessitássemos uns dos outros. Precisamos uns dos outros também. Atentando para as opções do coração. O coração, ele representa, né, a fonte de todos os estímulos, e que é o que você gosta de fazer e o que mais lhe interessa. E a Bíblia, ela é clara quando ela diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Quando eu me aceito, quando eu aceito o propósito para que eu fui chamada, mesmo sem perceber, já começo servindo ao outro, pois tudo fica leve. Ao ouvir o outro, ao aconselhar o outro, ao ajudar o outro, já é, de certa forma, servir a ele. Então, muitas das vezes, a gente acha que servir o outro é eu dar um copo de água, eu dar comida, eu levar comida, eu ter que levar ele em algum lugar. Isso é servir. E não. Servir é quando você escuta ele, quando você aconselha, quando você ajuda, quando você ora por ele. Isso já é um ato de servir. Você está ajudando, você está servindo a ele. Porque muitas das vezes ele não está precisando nada físico, não é nada palpável, mas está precisando o quê? De uma oração, está precisando de um conselho, está precisando que você apenas o escute, para ele colocar para fora tudo que tem ali te amedrontado, que tem te deixado para baixo, que está difícil. Então, muitas das vezes, esse já é um ato de estar servindo o outro. Quando o outro me procura, quando eu dou atenção, quando eu escuto, quando eu ajudo, quando eu aconselho, eu já estou servindo a ele. E precisamos constantemente buscar a Deus, servi-lo de todo o coração, que naturalmente estaremos rodeados de pessoas que precisam de nós. Há diversas formas para listar de como servir o outro, mas a melhor de todas é quando estamos obedecendo a palavra de Deus. Ele nos faz servir ao outro sem ser pesado, e às vezes nem sentimos que estamos servindo. Então, muitas das vezes é tão leve
que a gente nem sente que a gente está servindo. A gente nem sente o quanto está sendo transformador para aquela pessoa. Então tem várias formas, né, que Deus nos dá de ajudar, de fazer pelo outro, assim como fazem por nós também. Há muitas pessoas com dons maravilhosos que é para nosso benefício, né? A Bíblia ele usa o termo, né, coração, que para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. E a gente precisa, que o coração ele é enganoso, gente. Então a gente precisa também ter sabedoria, né? Pedir a Deus discernimento, porque para que não façamos no calor da emoção, mas façamos obedecendo a palavra de Deus. E aqui a gente sabe que cada um de nós tem um batimento cardíaco único. Deus nos fez únicos, com a sua qualidade, com a sua personalidade, com a sua forma. Pode muitas das vezes as características físicas serem parecidas, mas a realidade é que somos todos diferentes. Nossa, mas é a cara de fulano. As características físicas, nossa, pode ser muito parecida com uma outra pessoa, com alguém da família, com os nossos pais. Mas somos únicos, porque não pensamos igual nossos pais, não agimos igual nossos pais, fazemos de uma forma toda diferente. Então, nosso batimento cardíaco é diferente. Cada um age de uma forma, cada um tem o seu próprio batimento, tem a sua própria personalidade, a sua própria maneira. E aqui Deus nos concedeu um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Então, cada um reage de uma forma, ninguém é parecido. O que muitas das vezes para mim é algo muito espetacular, muito alegre, muito feliz, para o outro não, para o outro é uma coisa normal, tipo, nada diferente. Mas eu tô lá em cima, pulando, vibrando. E de repente o que pro outro é algo excepcional, que ele tá pulando de alegria, ele tá fervendo, para mim, tipo, tá, é normal. É uma coisa mais simples para mim. Então, cada um de nós temos emoções únicas. Então, ninguém é igual a ninguém. Então, por isso também a gente precisa respeitar cada um. Respeitar o outro. A alegria do outro, a tristeza do outro. A gente não pode falar que entendemos a dor do outro quando a gente não passa. Por quê? E ainda mesmo assim, quando passa, cada um tem a sua dor. Cada um tem o seu momento, né? E Deus, ele nos fez únicos. Então, aqui, como saber quando estamos servindo a Deus de coração? O entusiasmo. A segunda característica é a eficiência. Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bom nisso. E aqui ele fala, quando você de repente arranja um emprego para ganhar bastante dinheiro, para você deixá-lo depois, para fazer o que você gosta, isso é um grande erro. Então não desperdice a vida num trabalho que não combine com o que há no seu coração, que não combina com o que você está querendo para você. Então acho que é hora da gente pensar um pouquinho. Não que você vai sair pedindo a conta, vai sair fazendo tudo pelas cabeças. Não, mas se você não está feliz, comece a ver o que te faz feliz. Qual é o serviço, qual é o trabalho que te deixa alegre, que te deixa motivado, que te deixa entusiasmado, que te deixa para cima. E vai em busca disso. O medo, ele paralisa muito a gente. Muitas das vezes precisamos guardar ele numa caixinha e se arriscar. Entendo que tem muitas questões de pais de família, mães de família, que tem filhos que não dá para tomar qualquer decisão, não dá para sair fazendo tudo pelas cabeças. Ok. Só que você não vai fazer pelas cabeças. Você vai pedir um direcionamento para Deus. Você vai orar
Abrir seu coração, ser sincero com Deus e falar: Deus, eu não estou contente nesse trabalho. Não é o que o meu coração almeja. Me ajude a fazer o que eu gosto. Me ajude a tomar a decisão. Devo sair, não devo sair, devo esperar. Devo começar algo que eu gosto. O próprio Deus, ele vai te direcionar. O próprio Deus, ele vai colocar no teu coração tudo o que é para você fazer. A porta que Deus abre é somente Ele que fecha. E a porta que Deus fecha é somente Ele que abre. Nada na nossa vida acontece por acaso. Por mais difícil que as circunstâncias estejam, por mais desafiador que a vida esteja, nada saiu do propósito de Deus. Tudo está debaixo da graça de Deus. Ele ainda está no controle. Ele ainda faz milagres. Ah, mas eu não estou vendo. Você não precisa ver. Você precisa crer no que Deus vai fazer. Temos o costume de querer ser igual Tomé. Eu preciso ver para crer. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então você não precisa estar vendo. Você precisa apenas crer que Deus ele está no controle, que Ele vai fazer. Não é na sua hora, não é no seu tempo, não é do seu jeito, não é com as pessoas que você acha que vai acontecer, não é da forma que você acha que vai acontecer. Deus ele tem tudo perfeito. Ele não chega atrasado. Ele não erra caminho. Ele não é homem para mentir. Tudo que ele prometeu vai se cumprir. No tempo dele, na hora dele, da maneira dele, seja como for, eu sei que vai cumprir. Essa certeza eu tenho. E que você também tem essa certeza. Porque nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Tudo é pela permissão de Deus. As lágrimas, os choros, as perdas, a luta, a morte, tudo é permissão de Deus. Então que você possa aí ficar firme, falar com Deus, para que Ele te ajude a tomar o direcionamento correto e fazer o que você realmente gosta. De repente você está num trabalho que está te deixando triste, te deixando para baixo. Não precisamos disso. Seja feliz com Cristo. Pede para Deus para que Ele direcione a sua vida, para que Ele abra as comportas do céu, para que Ele abra as portas e você trabalhe naquilo que você gosta, que você possa cumprir o propósito dEle para o que Ele te chamou. Grandes coisas o Senhor tem para mim, para você, para nós. O dia de hoje, o tema de reflexão é: fui formado para servir a Deus. O versículo para memorizar é: Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. 1 Coríntios 12, versículo 6. E a pergunta para meditar é: de que modo posso me ver servindo a outras pessoas e gostando disso? De que modo posso me ver servindo a outras pessoas e gostando disso? Então comece a aprender um pouquinho, a pensar um pouquinho o que você pode aprender a servir o outro, como você pode estar fazendo isso, como você pode estar, como que você se vê servindo a outras pessoas e gostando de fazer isso. Deus, Ele tem um chamado para cada um de nós. Precisamos servir aos outros. Precisamos ajudar aos outros. Então, que você reflita no dia de hoje e você possa se dispor a servir o próximo, fazendo o seu melhor, dando o seu melhor, e que você possa alinhar mais uma vez a sua vida ao propósito de Deus, alinhando rotas, para que você cumpra o propósito de Deus, para que Ele te chamou aqui nesta terra. Os dias estão se findando, os dias são difíceis,
mas com Cristo somos mais que vencedores. Deus ele vai nos dando capacidade de fazer o que precisa ser feito, de falar o que precisa ser falado, de agir como precisa ser agido e cumprirmos o propósito para que Ele nos chamou. Amém? Que Deus nos abençoe em mais uma porção da palavra dele, que possamos meditar no dia de hoje sobre fomos chamados para servir a Deus, fomos formados para servir a Deus. Sua vida não é um mero acaso. Você é único, única, exclusivamente de Deus. Ele te fez exclusivo, do jeito que você é, com a sua personalidade, com o seu caráter, com os seus batimentos, você é único. Então que você possa compreender, aceitar e realinhar o que precisa ser realinhado, para que você viva o propósito de Deus. Amém? Pai querido, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, nos fortalecendo, nos abençoando, ó Pai, pela porção da Tua palavra. Que o Senhor continue, ó Pai, ministrando aos nossos corações, alinhando, Senhor, os nossos propósitos, que possamos cumprir, Senhor, o Teu chamado, ó Pai. Fomos formados para Te servir, Senhor, e assim possamos cumprir, Senhor, esse papel, servindo ao outro, servindo ao nosso próximo, nos dando, Senhor, o melhor de nós mesmos para cada um deles, Senhor. E que o Senhor possa nos ajudar em tudo o que formos fazer, ó Pai. Fica com cada um de nós, Senhor. Abençoa o nosso dia, nos dá um dia de paz, um dia tranquilo, ó Pai. Esta é minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e conceda um excelente dia, uma excelente semana, debaixo da graça de Deus, repleta de bênçãos, de muitas experiências maravilhosas com Deus. Fiquem bem, fiquem firmes. Estaremos aqui amanhã, se assim Deus permitir. Um forte abraço a todos vocês. Beijo grande no coração de todos. Até mais.